Você quer discutir Black Mirror na vida real? Teve literalmente um episódio de Black Mirror sobre isso. Palmer Luckey, que fundou a Oculus VR em abril de 2012, é um exemplo. 2 anos depois, ele vendeu ao Facebook por 2 bilhões de dólares. Desde então, Palmer Luckey ficou discreto, focado em tecnologia de defesa para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Bem, ele voltou às notícias depois de anunciar esta semana que criou um headset de realidade virtual personalizado que mata o jogador se ele morrer no jogo. Tipo, ele literalmente vai te matar. Palmer Luckey afirmou ter criado um headset inspirado em Sword Art Online, que causa a morte real do usuário ao explodir o cérebro caso apareça a tela de Game Over. Em março de 2021, Palmer Luckey tweetou que jogos com consequências físicas graves, como a morte, são clássicos da ficção científica, mas inaceitáveis na vida real. Dada a popularidade dos esportes a motor, esportes radicais, etc. Por quê? Eu não sei, Palmer, você me diga. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos assim, eu agradeceria muito se você acompanhasse. Obrigado. Você quer falar sobre Black Mirror na vida real? Certo, então tem um cara no Twitter chamado Dries De Putter, descrito como artista, palestrante e criador de conceitos que faz projetos sobre vigilância, privacidade e inteligência artificial. Você já sentiu como se estivesse sendo vigiado? O novo projeto dele, The Follower, mostra que você está sendo vigiado. Basicamente, é um software de IA onde você pode fazer upload de uma foto do Instagram e ele vai vasculhar todas as câmeras de CFTV abertas ao redor do mundo, até encontrar o vídeo do momento em que aquela foto do Instagram foi tirada. Não estou brincando. Por exemplo, essa foto, a IA conseguiu encontrar esse vídeo, ou essa foto e esse vídeo, e esse aqui também. No momento, isso não é um aplicativo ou algo que qualquer pessoa possa usar, mas serve como um lembrete de como tantas informações suas estão disponíveis e como é fácil encontrar sua localização. Só um cara montou isso em 10 dias. Imagine o que uma equipe inteira poderia fazer em um mês. E sim, este é o seu lembrete para ler sobre como proteger sua privacidade digital. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos assim, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado. Quer falar sobre Black Mirror na vida real? Então você vai ter que assistir a este vídeo. Com nossa terra desaparecendo, precisamos nos tornar a primeira nação digital do mundo. Só um esforço global conjunto pode garantir que Tuvalu não passe a existir permanentemente online, nem desapareça para sempre do plano físico. O que você acabou de ver foi o ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, um pequeno país do Pacífico, mais ou menos na metade do caminho entre a Austrália e o Havaí. Se continuar assim, a ilha será o primeiro país totalmente submerso até o fim do século. E ao longo dos próximos 80 anos, mais ou menos, sua terra, seu povo, sua natureza, sua cultura e sua história vão desaparecer, um por um. Na tentativa de salvar o que puderem, eles buscam proteção legal como uma nação que pode deixar de existir no sentido tradicional. Então, o que eles estão fazendo é se tornar a primeira nação digital do mundo, criando uma réplica exata em realidade virtual, onde no futuro, visitantes poderão conhecer e ver a paisagem, a natureza e a cultura que existiam antes. Eles estão criando o gêmeo digital, e logo todos os sistemas administrativos e de governança serão migrados para o virtual. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos como este, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado. Em 10 anos vai ser bastante comum as pessoas terem chips de computador em seus cérebros, então você provavelmente deveria começar a prestar atenção ao que está acontecendo na indústria agora. O renomado cientista mundial, a criação de Elon Musk, a Neuralink, disse na semana passada que planejam começar testes em humanos nos próximos 6 meses. Os dois objetivos imediatos deles são ajudar pessoas cegas a voltarem a enxergar, transformando dados de câmeras em um formato compatível com o cérebro e enviando de volta ao dispositivo, e ajudar pessoas que sofrem de paralisia a voltarem a andar, reativando seus membros afetados. No futuro, eles esperam criar uma simbiose com a inteligência artificial e fazer com que os humanos estejam diretamente conectados ao mundo digital. Talvez você ache que nunca faria isso, mas se todos forem fluentes em todos os idiomas e acessarem qualquer informação instantaneamente, pode se sentir excluído. Mas calma lá. Poucos dias após Elon afirmar que implantaria seus chips nos próprios filhos por serem seguros, a Neuralink foi alvo de uma investigação federal por abuso de animais. Desde que os testes começaram em 2018, mais de 1.500 animais supostamente morreram devido à pressa nos experimentos. Funcionários da Neuralink relataram que Elon pediu para trabalharem como se tivessem uma bomba na cabeça, o que soa estranho vindo do dono de uma empresa de chips cerebrais. É compreensível que estejam pressionados, já que a concorrente Synchron testa em humanos desde 2019. E vocês, o que pensam sobre interface cérebro-computador? Colocariam um chip? E como sempre, eu realmente agradeceria se vocês acompanhassem. Obrigado. Você já quis ser invisível? Bem, agora você tem essa oportunidade. Universitários na China criaram um casaco tecnológico que torna o usuário invisível para câmeras de segurança. Pesquisadores da Universidade de Wuhan desenvolveram o InvisiDefense para ajudar pessoas a evitarem câmeras de segurança com inteligência artificial. Ele se parece com um casaco comum, mas algoritmos avançados criam padrões que camuflam quem o veste das máquinas. De dia, os padrões cegam câmeras de IA. À noite, o casaco emite calor para confundir câmeras infravermelhas. É o primeiro dispositivo desse tipo para evitar a detecção de pedestres em espaços públicos, e a equipe precisou de mais de 700 tentativas fracassadas até acertar.
O que é ainda mais interessante ou preocupante, dependendo do ponto de vista, é como essa tecnologia poderia ser usada por criminosos ou por soldados no campo de batalha moderno, permitindo que se movimentem sem serem detectados. Isso é tudo para este vídeo, mas como sempre, se você se interessou e quer ver mais conteúdos como este, eu realmente agradeceria se você acompanhasse. Obrigado. Quer conversar sobre Black Mirror na vida real? Então você vai ter que assistir a este vídeo. Apresentando a Ectolife, a primeira instalação de útero artificial do mundo. Um único prédio pode incubar até 30.000 bebês cultivados em laboratório por ano. O que você viu foi um esboço da primeira instalação de útero artificial do mundo, uma fábrica de bebês para enfrentar a crise de infertilidade. A população mundial deve começar a diminuir rapidamente após 2100. A equipe do Ectolife acredita que devemos investir em tecnologia para fazer com que ter filhos seja mais rápido, fácil, barato e acessível. Além disso, eles também têm uma série de objetivos ambiciosos, incluindo o uso de tecnologia de edição genética para corrigir quaisquer distúrbios genéticos herdados, nutrientes personalizados de acordo com as necessidades individuais do bebê e conectividade com smartphones para que os pais possam acompanhar o progresso do bebê em qualquer lugar. Eles afirmam que útero e pelve humanos limitavam o tamanho do cérebro e crânio. Ao eliminar essas barreiras, podemos abrir caminho para uma nova trajetória evolutiva. Tema comum na tecnologia hoje em dia. O transhumanismo é, em essência, a crença de que os humanos vão controlar e alterar a própria evolução. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho vários vídeos e exemplos na minha página. Diariamente, 17 pessoas morrem aguardando transplante de órgão, enquanto o tráfico ilegal movimenta cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares por ano. A clonagem pode ser a solução que está bem na nossa frente? Em 1996, o mundo celebrou o nascimento de Dolly, o primeiro mamífero clonado da história. Na época, surgiram previsões ousadas, como clonagem humana, erradicação de doenças, renascimento de crianças perdidas e reviver espécies extintas, incluindo os neandertais. Ainda estamos longe de ver um clone humano idêntico convivendo conosco, mas alguns cientistas acham que isso pode ocorrer em breve. Pense nisso como uma criança, mas em vez de ser 50% você e 50% seu parceiro, ela será 100% você, com mesmas características e padrões de pensamento. Só as experiências de vida vão separar vocês dois. Embora pareça ficção científica para alguns, clonar células-tronco para transplantes, replicação de membros e rejuvenescimento celular parece inevitável. Em 2016, o Instituto Salk reverteu o envelhecimento em camundongos e aumentou sua vida em 30%. O líder dessa equipe agora trabalha na Altus Labs, empresa financiada por Jeff Bezos que busca a imortalidade. Tenho vídeo sobre a Altus Labs na minha página, caso queira ver. A guerra na Ucrânia revelou uma nova geração de tecnologia militar, como robôs assassinos. Agora, o interessante sobre a guerra é que, como tanto dinheiro é direcionado para ela, vemos muita engenhosidade tecnológica e tecnologias disruptivas. No último ano, o ministro da Transformação Digital da Ucrânia chamou isso de Primeira Guerra Cibernética Mundial. Várias novas tecnologias autônomas foram introduzidas discretamente ao longo do último ano, que são essencialmente máquinas de matar com asas ou rodas, e depois outras máquinas para sequestrar o primeiro tipo de máquina. Um porta-voz da robótica e sistemas autônomos do Exército Real dos Países Baixos afirmou que toda guerra testa a tecnologia, e, embora o hardware seja fácil, agora a disputa é pelo software. Ele afirmou que os militares vão alterar a estratégia de recrutamento, buscando soldados e também gamers. Em 2023, o governo holandês sediará a primeira conferência internacional sobre aplicações militares da IA. Agora, é compreensível que muitas pessoas sejam contra isso, e estamos vendo um grande movimento de pessoas do mundo todo protestando contra o uso de sistemas autônomos de armas. Acho que já vimos filmes o bastante para saber que robôs assassinos com IA e humanos não prometem nada de bom para nós. O que acham? Cada célula contém mais de 6 bilhões de letras de DNA, e um erro pode causar uma doença grave permanente. Com edição genética, podemos eliminar cada uma delas, mas é um terreno escorregadio. A questão é, o mundo estará pronto para bebês CRISPR? Veja, o primeiro nível é examinar e corrigir defeitos congênitos, como deficiências, doenças mentais, predisposição ao câncer, alcoolismo, etc. Saber que seu filho estaria protegido traria conforto para muitos pais. Mas se começa assim, por que não mudar também características físicas como cabelo, olhos, pele e altura? Quando você continua por esse caminho, poderíamos começar a fazer bebês mais fortes, mais atléticos, mais inteligentes, com melhor visão, até o ponto em que essencialmente teríamos criado super-humanos. Mas isso seria caro e provavelmente ampliaria a distância entre as classes. Segundo especialistas, nem tudo o que podemos fazer devemos realmente realizar. O criador do ChatGPT fez um depósito de $10.000 para tirar a própria vida. Em 2018, Sam Altman, o CEO da OpenAI, foi uma das 25 pessoas que entraram na lista de espera da Nectome, que é uma empresa de pesquisa dedicada a avançar a ciência da memória, arquivando cérebros humanos.
Eles planejam fazer isso embalsamando um cérebro vivo para que ele possa, potencialmente, ser simulado mais tarde em um computador. O cliente seria ligado a uma máquina e receberia uma infusão dos produtos químicos de embalsamamento personalizados da Nectome, o que seria 100% fatal. E mesmo que seja teoricamente possível que consigamos modelar perfeitamente um cérebro humano único no futuro, a questão é: esse cérebro ainda seria você ou seria um computador cheio dos seus pensamentos e memórias que apenas pensa que é você? Para Sam Altman não há muita diferença. 21 Savage quer ser congelado criogenicamente para viver até 2121, mas não sei o quão sério ele estava. Há muitas pessoas ao redor do mundo que estão planejando ou que já fizeram isso. A criopreservação oferece às pessoas a chance de preservar seus corpos a menos 200 graus Celsius, com a expectativa de que a tecnologia médica do futuro será capaz de acordá-las e restaurá-las à saúde. É pedir muito, mas comum em filmes de ficção científica, usado tanto para preservar mortos quanto ajudar vivos em longas viagens espaciais, como em Avatar, Interestelar e Passageiros. Infelizmente, até o momento, a ciência de acordar alguém de um congelamento profundo não é nem remotamente possível, mas isso não quer dizer que não possa ser no futuro. Durante a maior parte da história da humanidade, era geralmente considerado impossível salvar alguém cujo coração havia parado. E agora, com o conhecimento e a tecnologia modernos, não só é possível, como também é algo bastante rotineiro. Então quero dizer, se você está prestes a bater as botas e tem $80 mil sobrando, por que não? Muito se fala sobre inteligência artificial, mas esquecemos dos corpos físicos conectados a ela. Recentemente, a Boston Dynamics divulgou um vídeo mostrando as habilidades do novo robô Atlas. Também vimos essa demonstração de cachorro-robô da China no fim de 2022. Teremos robôs fazendo cirurgias. Este vídeo mostra um cirurgião em Londres operando remotamente uma banana na Califórnia. Embora este aqui não seja especificamente movido por IA, ele serve como um lembrete de como até mesmo indústrias como a de saúde serão completamente transformadas pela robótica e pela internet das coisas. Agora, eu nem comecei a falar sobre nanorobôs e todo o potencial que eles têm, mas vou abordar esse assunto em breve. O cientista que reverteu o envelhecimento em camundongos afirmou que o rejuvenescimento não é mais questão de possibilidade, mas de quando ocorrerá. O Dr. David Sinclair e colegas de Harvard trabalham há 13 anos em um método para reverter o envelhecimento, e tiveram um grande avanço em janeiro. Até então, acreditava-se que envelhecemos devido ao acúmulo de danos celulares ao longo do tempo. A equipe de Sinclair desenvolvia a teoria da informação do envelhecimento, que diz não se tratar de danos. As células estão perdendo a capacidade de reter informações, e isso é importante porque não se trata de criar novas células para reparar as danificadas. Trata-se de reiniciar as células para que acessem todas as informações disponíveis. Eles conseguiram rejuvenescer cerca de 57% e ele se surpreendeu com a eficácia universal, já que ainda não acharam nenhum tipo de célula em que não funcione. O que isso significa para humanos? Se tudo der certo, poderemos reparar sinais de envelhecimento na pele, cabelo e rins, além de tratar Alzheimer, doenças oculares, cardíacas e outros distúrbios neurodegenerativos. Imagine que você cai de uma escada, quebra a perna e quase de imediato milhões de minúsculos robôs vivendo dentro de você, cada um com o tamanho de 1/1000º de metro, começam a consertá-la. Poucos minutos depois, parece que nada ocorreu. A nanotecnologia manipula materiais em escala nanométrica e pode revolucionar diversas indústrias. De entregar medicamentos personalizados e combater o câncer a reparar células e tecidos e aumentar a produção de energia. Criando células solares para nos ajudar a capturar mais energia do Sol, desenvolvendo baterias com maior densidade e vida útil mais longa e criando novos catalisadores para reações químicas para nos ajudar a fazer a transição para fontes de energia renovável. Também vai nos ajudar a reparar os danos que causamos ao nosso próprio planeta, com a captura de carbono na nossa atmosfera e a limpeza da água contaminada em nossos oceanos. Terá grande impacto na manufatura, ajudando a criar processos mais rápidos, baratos e eficientes. As possibilidades dessa tecnologia parecem ilimitadas, mas resta saber se as pessoas aceitarão bilhões de pequenos robôs por toda parte. Estamos um passo mais perto de tornar Jurassic Park uma realidade, incluindo realmente reviver um dinossauro. Mas vamos recuar um pouco. Neste século, os avanços da edição genética são tão grandes que cientistas tentam reviver espécies extintas, como o tigre da Tasmânia e o dodô. O destaque foi o plano da empresa colossal de ressuscitar o mamute lanoso, defendendo que sua volta à tundra ártica ajudaria no combate às mudanças climáticas com uma abordagem centrada no ecossistema.
Mas tem um pouco mais nisso também, porque o jeito que isso vai funcionar é pegando o parente vivo mais próximo do mamute, o elefante asiático, e modificando geneticamente o seu DNA para que ele consiga sobreviver em ambientes mais frios. Isso também ajuda a entender o sequenciamento de DNA de outros mamíferos, possibilitando novos tratamentos para doenças humanas ou modificação de humanos no futuro para prosperarem em um novo exoplaneta mais frio. Dinossauros são mais complexos, mas em 2021, cientistas da Academia Chinesa disseram ter encontrado uma linhagem de DNA de dinossauro intacta, mostrando que não é impossível. Em algum lugar no meio do deserto dos Estados Unidos, um bilionário quer construir uma mega cidade futurista que funcione com um novo modelo econômico chamado equitismo. A localização exata da cidade ainda é um mistério, mas a equipe procura propriedades entre Utah, Nevada e Arizona. A cidade de 400 bilhões de dólares chamada Tolosa é uma ideia do bilionário Mark Lore, e sua equipe diz que planeja ter 50 mil residentes até 2030 e 1 milhão até 2050. A cidade de Tolosa será totalmente movida por energia renovável, apenas carros autônomos e monotrilhos em seus 36 distritos. Ela será construída com base em um novo modelo econômico conhecido como equitismo, onde todos os residentes de Tolosa terão uma participação nas terras da cidade. Com o aumento do valor das terras, elas podem ser vendidas a novos moradores e os lucros reinvestidos em serviços sociais, como saúde e educação. Gostaria de saber, se eles conseguissem, você moraria lá? Muitas vezes focamos nas questões éticas da edição genética com CRISPR em humanos, como reescrever o DNA e gente vendendo bebês sob medida. E esquecemos que também podemos modificar o DNA de outros seres vivos, como as plantas. Um dos meus exemplos favoritos são os cientistas que estão trabalhando para pegar o gene da bioluminescência, que faz certos animais marinhos brilharem no escuro, e transferi-lo para as plantas. Assim, um dia no futuro, em vez de todas as nossas ruas serem iluminadas por postes de luz, nós as encheríamos com árvores que brilham no escuro. Além disso, imagine o que ocorrerá se reengenheirarmos essas árvores para absorver 10 ou 100 vezes mais dióxido de carbono que hoje. E então plantamos milhões delas. Por isso a biologia sintética é um campo tão empolgante, porque seremos capazes de fazer coisas assim. Ou modificar plantas com raízes mais fortes e profundas. Elas conseguem absorver mais água e nutrientes em regiões quentes e secas, como a África, ou podemos criar micro-organismos para limpar oceanos e reservas de água. Agora, eu sei que não é a solução mágica para combater as mudanças climáticas, mas ainda assim acho isso muito legal. Como em Vingadores, Guerra Infinita, Doutor Estranho usou a Joia do Tempo para ver 14 milhões de futuros e encontrar o único caminho para o sucesso. Na vida real não temos magia, mas existe uma tecnologia que nos aproxima muito desse poder. Na computação tradicional, calcular 14 milhões de cenários exige que o computador processe um por vez, o que demora muito, até para o melhor supercomputador. Computadores quânticos podem calcular todos os cenários ao mesmo tempo, quase instantaneamente. Embora não estejamos tentando impedir um alienígena de destruir metade do universo, muitos setores reais serão totalmente revolucionados por essa tecnologia. Desde medicamentos personalizados com base no seu sequenciamento de DNA, treinamento de IA, previsões de mercado, redução de congestionamentos ao eliminar o trânsito, até ajudar a reduzir ou resolver as mudanças climáticas. A lista continua. Não dá para abordar todas as aplicações em um vídeo, mas especialistas afirmam que isso será tão transformador quanto a internet foi ou os computadores tradicionais foram no início.